Saudações, um feliz sábado. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 9, a partir do verso 1, a Bíblia vai nos falar interessante, a mensagem fala hoje a respeito de cegueira espiritual. A Bíblia vai falar que Jesus ele passava com seus discípulos em determinado lugar e naquele local tinha um cego. E aquele cego estava ali a mendigar. E os discípulos interrogaram, falaram com Jesus: mestre, por que essa situação? Quem pecou, mestre? Foram seus pais que pecaram ou foi ele que pecou? E Jesus ele diz o seguinte: nem foi os seus pais que pecaram e nem foi ele que pecou, mas para que se cumprisse o propósito de Deus naquela vida. E é interessante que Jesus chega ali para aquele cego. Jesus ele faz uma espécie de um lodinho, né? E passa sob a vista daquele cego. E aquele cego passa a enxergar perfeitamente bem. E Jesus segue o seu caminho. E aquele cego agora, enxergando bem, louvado, glorificado seja o nome do Senhor, ele passa ali perto daqueles fariseus. E aqueles judeus, fariseus, eles começam a interrogar, porque era num dia de sábado, um sábado como hoje, que eu estou transmitindo essa mensagem da parte de Deus para o seu coração. E aí eles começam a questionar: mas quem foi que fez isso? Como que você ficou curado? Você não era aquele cego? Outros diziam assim: não, eu acho que parece com ele. Mas outros diziam: não, é ele mesmo. Mas ele disse: sou eu. Eu sou esse que era cego e que agora enxerga. E aí os discípulos, aqueles homens, então os discípulos, começaram a interrogar para ele, falar com ele, e ele falou: Jesus, ele me curou, Jesus de Nazaré. Nossa, aquilo foi uma crítica terrível, porque eles começaram a questionar, porque eles eram legalistas, eles estavam preocupados com as leis. Então eles começaram a questionar, não glorificar a Deus, porque aquele cego voltou a enxergar, mas eles simplesmente estavam questionando porque a cura aconteceu num dia de sábado. E não é isso que acontece muitas das vezes nas nossas vidas? Às vezes acontece algo novo e as pessoas que estão ao nosso entorno, elas não estão nem muito preocupadas com o que aconteceu de bom na nossa vida, ou seja, com o milagre que aconteceu, mas elas ficam no questionamento do porquê. E esse porquê gera incredulidade. Jesus, na verdade, ele não estava preocupado pela questão do sábado, porque ele é o Senhor do sábado, mas ele veio ali para curar, para mostrar que ele opera milagres também no dia de sábado. Mas eles não entenderam e começaram a questionar ele: quem foi que te curou? E ele falou: o profeta. Mas como pode esse homem pecador fazer milagres? Ele é usado pelo demônio e aquela coisa toda. Mas aquele homem se manteve firme. Aquele homem disse assim: não, quem me curou foi ele. E ele pratica boas obras. A Bíblia vai dizer o seguinte: Deus não ouve a pecadores, mas se o pecador se arrepender e praticar boas obras, Deus ouve. Foi isso que foi falado. Então ali ele quis dizer o seguinte: que independente de qualquer coisa, ele foi curado pelas mãos de um homem de Deus. Porque Jesus é o Filho de Deus. A situação foi se agravando porque eles começaram a questionar e como não conseguiram tirar algumas informações importantes, porque eles queriam atingir a Jesus, arrumaram uma ocasião para prendê-lo e para matar a Jesus. Eles foram agora até os pais. Verdadeiramente, era seu filho? Sim, era meu filho, ele nasceu cego. Mas como que sucedeu esse milagre? Eles falaram, os pais temeram os judeus, temeram os fariseus e falaram: olha, como se sucedeu, a gente não sabe. Pergunte para ele, porque ele tem idade.
Ele tem uma idade. Então tudo indica que aquele homem não era um garoto de menor, mas era um homem formado. E já estava naquela situação desde quando nasceram. Mas a Bíblia vai dizer que os pais falaram isso temendo sofrerem algum tipo de ameaça na sinagoga. Aí voltaram a interrogar ele de novo. Resumindo, aquele homem se manteve fiel. Mas o que me chama a atenção, a mensagem desta tarde, de sábado, é que até aí ele não conhecia Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram tão indignados, porque em algum momento ele disse o seguinte: vocês estão querendo saber demais por quê? Vocês querem se tornar discípulos de Jesus? Aí aqueles homens ficaram revoltados. Não, se torne você discípulo. Depois desse episódio, a Bíblia vai dizer que Jesus encontra novamente com aquele ex-cego, que já não era mais cego. E agora, Jesus conversa com ele. E Jesus fala com ele. E ele disse: mas eu não sei quem é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? E Jesus falou: são esse que fala contigo. E nessa tarde, é esse que está falando ao seu coração. É o próprio Jesus que fala contigo também. É o próprio Jesus, através do Espírito Santo, que fala ao teu coração. Que Ele está aqui nesta tarde para operar o milagre, para talvez não curar você da cegueira física. Talvez eu esteja falando com alguém que enxerga perfeitamente bem, mas para curar alguém que está cego espiritual. Mas a Bíblia fala lá no Evangelho também de João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, e a verdade é Jesus, e essa verdade quer te libertar. Sabe por quê? Para que ele falou: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. Ele quer que você enxergue o mundo espiritual, que você enxergue o amor dele pela sua alma, porque a Bíblia também vai falar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para salvar todo aquele que nele crê, para que não pereça e tenha a vida eterna. Então nesta tarde, a mensagem da parte de Deus para o seu coração é para que você volte a enxergar, ou talvez você nunca enxergou espiritualmente, você não conhece quem é esse Jesus ressuscitado, que ressuscitou o terceiro dia. Mas Ele está aí, falando através dos meus lábios. E a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se sinta privilegiado, porque nesta tarde você está ouvindo a palavra do Senhor e Ele está limpando os teus olhos, está limpando os teus ouvidos, para que você veja pela fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Em resumo, a Bíblia diz que aquele cego, Jesus falou: esse que fala contigo, tu já tem visto ele, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que aquele cego agora ali adorou, glorificou ao Senhor. Então no meu entendimento, e acredito que no seu também, aquele cego agora ele estava enxergando duplamente. Ele tanto estava enxergando fisicamente quanto espiritualmente. E eu creio que ele levou a palavra para os seus pais e os seus pais também aceitaram o plano de salvação. A palavra diz nesta tarde: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta do seu coração, eu e meu Pai entraremos, cearemos com ele e faremos nele morada. Então, ei, abre a porta do teu coração. Assim como Jesus curou aquele cego, Ele também quer curar a tua cegueira espiritual, para que você veja, para que você enxergue e para que você tenha visão no mundo espiritual, para que um dia você possa estar diante do Senhor e você venha ouvir aquela palavra maravilhosa: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E naquele dia ficarão de fora todos os cães, todos os que praticam a iniquidade. Então você tem a oportunidade hoje de aceitar esse plano de salvação
que você possa olhar para Cristo e você venha aceitar este propósito de Deus na sua vida, e que o Senhor, Ele possa te iluminar. Muito essa mensagem falou comigo nesse dia e também está falando ao teu coração. Falou comigo e está falando contigo. Esse que vos fala nesse momento é o diácono Ailton Bernardo. E se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva e compartilhe as nossas mensagens. Eu tenho certeza que o mesmo Jesus que curou aquele cego no passado, Ele também está curando a minha visão e a sua, para que nós venhamos ter vida e vida com abundância. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.